Vitória final. Inverno partia para a volta em segundo lugar do Nacional de Rallys. O líder era Carlos Bica, uma prova, o Rally do Porto, e reforçava assim o seu favoritismo. Daí um natural otimismo, mas moderado, é claro. A luta vai ser muito difícil, vamos tentar manter-nos sempre entre os primeiros e quando chegarmos à terra, ver se conseguimos alguma vantagem com as 4 rodas motrizes para chegarmos no sábado aqui em primeiro lugar, que é esse o objetivo principal. O síndrome da primeira vitória já lá vai, encara os rallies agora de uma outra maneira? Não, a gente encara sempre com o mesmo objetivo, que foi andarmos 7 anos à espera de uma vitória. Agora esperamos que não tenha sido a última e que este ano seja um ano duro e forte, foi sempre aquilo que eu disse. 87 tinha sido mau e que 88 tinha esperanças que ia ser o ano duro e forte. Até agora está tudo a correr dentro daquilo que a gente pensava, mas se conseguirmos mais uma vitória aqui é extremamente importante. Em sua opinião, porque é que tardou tanto a primeira vitória? Principalmente problemas de um carro novo, as peças que haviam, a marca precisava delas para ela própria. Nós, como equipa privada que somos, não tínhamos primazia nenhuma. Este ano as coisas compuseram-se, eles apoiaram o nosso projeto e os resultados estão à vista. Desde que, com o material e com o apoio da ABAR, as coisas têm andado bem. Ao contrário de Carlos Bica, Bento Amaral, o piloto do segundo Renault, ainda não conseguiu vencer. Uma pergunta impunha-se. Assume ainda o papel do outsider ou assume-se já como candidato a uma vitória? Bem, tudo isso depende depois da tática da equipe, mas em princípio para já vou tentar, enfim, ir o mais para a frente possível. E se o melhor der para ganhar, será ótimo. Em sua opinião, o Renault Turbo ainda é um carro ganhador? Eu acho que sim, sobretudo que enfim, o ponto forte do carro será a fiabilidade que ele tem e poderá verificar-se nas provas maiores. No tocante ao Grupo N, registra-se a ausência de José Miguel Leite Faria por não estar em condições físicas de participar. A volta a Portugal pontuava também para o troféu Citroën AX, iniciado recentemente no Autódromo de Estoril, com uma vitória de Rufino Fontes. Registra-se também o regresso de Manuel Melbreiner, recuperado já da fratura de uma perna, e a alinhar com Mário Silva e Rufino Fontes entre os homens da frente, dado o seu estatuto de prioritários. Os restantes pilotos dos AX Sport eram os últimos a sair para a estrada. Pouco antes das 19 horas de quinta-feira, deixou a Praça do Império o carro número 0. Ao seu volante, o ex-campeão nacional de rally Santinho Mendes, que agora se dedica ao autocross e aguarda ansiosamente por um Seat Ibiza Biturbo. Às 19 horas em ponto, Inverno Amaral saiu da Praça do Império em direção à região de Sintra, onde, curiosamente, conseguiu a sua única vitória deste ano no Rally das Camélias. Uma vitória algo fortuita, pois o asfalto não é o seu terreno de eleição. Um minuto depois, foi a vez de Carlos Bica sair para a estrada, tendo em mente, por certo, repetir a vitória do Rally do Porto. Joaquim Santos, no Ford Sierra Cosworth da Diabolique, também só tinha ganho uma vez este ano. Foi no Rally da Figueira da Foz. O mesmo acontecia, aliás, com António Coutinho, primeiro na prova inaugural, o Rally Sopete. Uma vitória para cada um dos candidatos ao título, muitas desistências para Pedro Sena e o seu Peugeot 205 GTI. Primeira classificativa, Lagoa Azul Peninha, melhor tempo para Bento Amaral, que foi assim o primeiro líder do Rally. Joaquim Santos fez a segunda melhor marca, António Coutinho a terceira. Pedro Sena cedeu alguns segundos para este trio e também para Inverno Amaral e Carlos Bica. Com alguma surpresa, Ramiro Fernandes, em Lancia Delta, fez o segundo tempo do Grupo N, atrás de Tomás Melbreiner. Terceiro tempo para Jorge Leite, em Renault 11 Turbo. Caía a tarde e o longo desfile lá ia prosseguindo pelas classificativas da Lagoa Azul Peninha e Sintra. A segunda passagem já foi feita à noite. Inverno Amaral chegava ao final da primeira etapa em segundo lugar, com 30 segundos de atraso para o líder.
Carlos Bica estava em quinto lugar, a 1 minuto. Joaquim Santos era o comandante, assumindo essa posição logo na segunda classificativa. António Coutinho estava empatado com Inverno Amaral, 30 segundos atrás de Joaquim Santos. Um furo relegava Bento Amaral para o quarto posto a 59 segundos do primeiro. O aperitivo estava servido e a primeira etapa, muito curta, provocava já as primeiras diferenças. Era a altura então de encontrar algumas explicações, conferir tempos e preparar o regresso a Sintra na manhã do dia seguinte. Agora, o primeiro na estrada era Joaquim Santos, que perdeu os 2 primeiros troços para Bento Amaral, mas não deixou de ampliar o seu avanço sobre o segundo classificado. A direção direta do Sierra Cosworth transmitia maior confiança ao piloto da Diabolique. Um pequeno compasso de espera e é a vez de passar António Coutinho. Conhecendo o Corolla como a palma das suas mãos, António Coutinho deu espetáculo e viu-se livre da companhia de Inverno Amaral no segundo posto. A surpresa não era grande, o campeão nacional procurava, acima de tudo, limitar as perdas, esperando que a chegada dos troços de terra lhe devolvesse a condição de candidato aos melhores tempos. O seu colega de equipa, Bento Amaral, começou muito bem a etapa, com vitórias nos 2 primeiros troços. Mas na última passagem por Sintra, o motor do Renault Turbo calou-se e Bento Amaral saiu em frente numa curva enlameada, sendo forçado a abandonar a prova. Com problemas no diferencial traseiro, debatia-se o Lancia Delta de Carlos Bica, acumulando assim um atraso superior ao previsto e dificultando a recuperação que, por certo, não deixaria de ensaiar uma vez atingidos os troços de terra. Pedro Sena furou na primeira passagem por Sintra, ficando mais longe dos 4 primeiros classificados. A equipa Autosil podia, no entanto, contar com Tomás Melbreiner, espetacular e eficaz ao volante do 205 GTI. Continuava no comando da produção e aumentava o avanço em relação aos seus principais adversários. O mais perigoso era Ramiro Fernandes, não pelo que fez em Sintra, mas pelo que podia fazer na terra com o seu Lancia Delta de 4 rodas motrizes. O público esteve em Sintra em número apreciável, apenas se lamentando que alguns espectadores continuem a ignorar o perigo de certas situações. Com a passagem dos pilotos mais lentos, começou então a grande bandada. Nós vamos, no entanto, permanecer um pouco mais na região de Sintra para uma referência à segunda prova do troféu Citroën AX, que aqui terminava. A vitória coube a Pedro Melbreiner, que antes tinha sido terceiro no Estoril e que assim ascende ao comando do troféu. Segundo lugar para o seu irmão Manuel Melbreiner. E terceira posição para Rufino Fontes, que agora partilha o primeiro lugar do troféu com Pedro Melbreiner. Quarto posto para Mário Silva, um conhecedor profundo da região de Sintra. E João Vasco, quarto no Estoril, foi agora apenas 9º classificado. Feita a referência ao troféu AX, abandonamos então agora sim a zona de Sintra e dirigimos-nos para os belos troços da região de Cruz. Até ao final da segunda etapa, em Tomar, iam ser feitas 2 passagens pelos troços de Erra, Azerveira, Alpiarça e Ulme, num total de 112 km cronometrados. Entrava-se agora na terra e os pilotos iam fazendo conjecturas sobre o desenrolar dos acontecimentos. À cabeça do pelotão, agora bastante reduzido por força do afastamento dos carros do troféu AX, estavam naturalmente Joaquim Santos e Miguel Oliveira. No início do troço de Erra, tempo para apreciarmos as habituais operações rotineiras no controle horário de partida.
Depois, mais alguns momentos de enervante espera, a concentração do piloto, a contagem decrescente e eis de novo o Sierra em ação. À exceção do troço de R, que tinha muita areia solta, todos os outros desta segunda secção eram favoráveis ao carro da Diabolique Motorsport. Em troços rápidos e de bom piso, os 300 cavalos do Sierra tinham rédea solta e Joaquim Santos pôde assim consolidar o seu avanço. No segundo posto, outro carro de tração traseira, o Corolla de António Coutinho. Mas 120 cavalos a menos que o Sierra tornavam a missão de Coutinho bem mais complicada. Para o piloto de Salvador Caetano, o primeiro lugar ficava cada vez mais longe e o segundo cada vez mais ameaçado. A situação só será alterada quando Coutinho puder dispor do Celica GT4, a nova arma da Toyota para os ralis. O carro já se encontra no nosso país, mas só deverá ser estreado no Rally Alto Tâmega. Inverno Amaral era o mais próximo adversário de António Coutinho. No entanto, a equipa da Renault não estava mesmo num dia feliz. O campeão nacional perdeu quase 2 minutos no primeiro troço com uma avaria no intercooler e depois, na segunda passagem por erra, sofreu um aparatoso despiste por ter escutado mal uma nota ditada pelo seu navegador. Seguindo as pisadas do seu colega de equipa, Inverno Amaral era forçado ao abandono. As atenções centravam-se agora em Carlos Bica. Substituído o diferencial traseiro, o piloto de Almada passava ao ataque, embora de uma forma comedida, pois havia que fazer a rodagem do novo diferencial. A caminho de Tomar, Carlos Bica foi conseguindo anular o seu atraso para António Coutinho, mas Joaquim Santos estava cada vez mais longe, como mais longe estava também a segunda vitória do piloto do Lancia. Uma saída de estrada havia, entretanto, deixado marcas no Peugeot 205 GTI de Pedro Sena. Um piloto que, em todas as provas, ostenta com orgulho e carinho a sua paixão clubista. Com as desistências, entretanto, verificadas, Pedro Sena podia aspirar a uma boa classificação, disfarçando assim as limitações do seu 205 GTI. No entanto, mais uma vez o seu temperamento fogoso acabou por traí-lo, conduzindo-o a mais um abandono na sequência de um violento despiste. Olha, o acidente acho que foi fruto do andamento que nós tínhamos a imprimir. Tínhamos algum orgulho no facto do ano passado termos batido o recorde daquele troço de Alpiarça. Este ano, na primeira passagem, tínhamos feito o segundo tempo atrás do Santos. E na segunda passagem, íamos tentar recuperar o recorde do troço. E foi talvez isso, sei lá, era uma curva que se fazia mesmo já na tomada de tempo muito depressa, fazia-se praticamente a fundo. E o carro saiu da estrada para a berma do lado esquerdo, por azar havia um tronco de árvore. E à velocidade que íamos, o carro atrás cambalhotas, por assim que apanhou o tronco de árvore, captámos 2 vezes, foi assim um bocado animado. Tem sido assim uma época assim um bocado desanimadora nesse aspecto, não? Essencialmente nesse aspecto, porque as desistências têm sido todas por minha culpa, o que me aborrece um bocado, mas enfim. Agora resta talvez o Benfica ganhar a Taça dos Campeões Europeus, não? Sim, eu espero que essa seja a maior alegria do ano de 88, seja o Benfica ganhar em Stuttgart. Tomás Melbreiner ficava assim sozinho na defesa das cores da Autosil. O primeiro lugar do Grupo N continuava em seu poder. Atrás de si, a luta estava bem animada. Jorge Leite fazia parte de um grupo de 4 pilotos que chegou a tomar separado por escassos 7 segundos. Manuel Rolo fazia também parte deste grupo, encontrando-se no terceiro lugar a 1 minuto e 32 segundos de Tomás Melbreiner. Perante a curiosidade do atual e do ex-diretor da prova, Fernando Batista e Pedro de Almeida, Ramiro Fernandes prosseguia a sua recuperação e Tomar era já segundo classificado do Grupo N a 45 segundos do líder.
Numa paisagem marcadamente rural, situações de contraste apareciam a cada momento. António Fernandes estava também na luta pelo terceiro lugar do Grupo N, o mesmo acontecendo com José Moreno, ambos em Renault 11 Turbo. Paulo Oliveira estava mais atrasado devido a uma saída de estrada. Nos postos de assistência trabalhava-se com afinco. A equipa da Diabolique, apesar da ausência de problemas no Sierra, e como era de esperar numa equipa de elevado grau de profissionalismo, não descurava o mínimo pormenor. E a nova direção direta enchia Joaquim Santos de satisfação. Eu nunca dei grande importância à direção direta. Estava convencido que não era assim muito importante, uma vez que a diferença que existia entre uma direção normal e esta direta era de meia volta. Estava convencido que não era suficiente, só que cheguei à conclusão que realmente é uma diferença abismal entre a direção que temos e a que utilizávamos anteriormente. O que é que muda concretamente na condução? A nível de colocar o carro na estrada, depois eu tenho muito mais tempo, é muito mais rápida a correção. E dá muito mais à vontade para meter o carro para as curvas e caso veja aflito, poder contra-brecar a tempo e horas para não sair da estrada. No final da segunda etapa, Joaquim Santos tinha António Coutinho a 1 minuto e 39 segundos e Carlos Bica a 2 minutos e 8 segundos. Em tomar algumas horas de merecido repouso e logo pela manhã, tudo apostos para o regresso a Lisboa, Miguel Oliveira estava confiante. E o carro está melhor, o carro como um todo, o carro agora está competitivo, está praticamente no máximo em que pode estar. A suspensão da frente está impecável, a suspensão traseira ainda poderá melhorar ligeiramente mais e a direção agora ficou muito boa, de modo que o carro, com o senão da tração, ser um tração atrás, isso se lo há sempre, não é? Mas o carro está no melhor da sua forma. Como é que vês a última etapa? 2 minutos e 27 segundos serão suficientes? Ora bom, a etapa é-nos nitidamente desfavorável. Tem troços que para nós, para o nosso carro, são maus, são troços lentos, são troços com muito virados. Vamos administrar o melhor possível o avanço. Temos já umas contas feitas. Na Amoreira, por exemplo, contámos perder cerca de 20 segundos em cada passagem. E enfim, esperamos chegar ao fim com os segundos a nosso favor e ganhar a prova. Por sua vez, Coutinho estava mais preocupado com Bica e com os troços. Temos que começar a pensar bastante neles porque são bastante rápidos e nós temos o exemplo de ontem de todas as saídas que tivemos de estrada foram carros totalmente danificados. Penso que todos os troços que nós fizemos ontem foram médias entre 100, 105, 110 km a hora. Penso que é bastante para este estilo de pisos. Agora temos o António Coutinho e o Carlos Bica separados por poucos segundos. Que prognóstico para o final deste rally? Bem, o prognóstico penso que poderia ser o melhor, mas vai ser bastante difícil. Os nossos carros, como sabes, são carros totalmente diferentes. O meu carro é um carro de tração atrás, o Carlos Bica é um carro de tração às 4. Os troços 2 são muito bons para ele. O meu carro tem 180 cavalos, o carro dele deve ter à volta dos 300 cavalos. Portanto, são carros bastante diferentes. Eu vou tentar aguentar, vou andar bastante farto até tentar aguentar. Vou fazer o possível. Para Carlos Bica, chegar ao primeiro lugar já seria muito difícil, sobretudo devido ao atraso inicial. Tínhamos problemas com o diferencial traseiro, tanto que ele gripou logo na primeira classificativa de terra, e isso é que nos dava a má afinação do carro. Aí perdemos bastante e agora na terra também temos perdido mais do que estávamos à espera, pois com o diferencial gripado e sem o poder mudar, só podemos mudá-lo no final do 1 a 1. Não podíamos ser tão brutos com o carro, tínhamos que andar suavemente para ele não partir mesmo. Parece que esta é a prova dos problemas dos diferenciais, mas espero que dê para chegar ao fim e que com a descência do inverno temos é que chegar ao fim e vamos tentar chegar nos 3 primeiros onde estamos agora. 19 segundos para o António Coutinho, enfim, uma diferença à partida fácil de anular. Não, fácil nunca é, o Coutinho está a tentar defender-se com unhas e dentes e penso que vai ser uma luta muito interessante e que vamos ter que andar muito depressa para conseguirmos ganhar uma distância que nos dê o segundo lugar confortavelmente e esperar que o Santos continue a atacar como ontem para ver se um problema mecânico o apoquenta. É isso que a gente está a tentar. Aguentar era a palavra de ordem para Joaquim Santos à saída para a terceira e última tirada.
5 classificativos até à neutralização de Oleiros e mais 6 dali até Lisboa, num total de 160 km cronometrados. Tomás Melbreiner, no Grupo N, era um líder bem menos tranquilo do que Joaquim Santos. O belo itinerário da caravana começou por levar os sobreviventes aos troços de Val da Ursa, Amoreira e Pampilhosa da Serra. Um triângulo decisivo para as aspirações de Joaquim Santos. Ainda em ritmo rápido, o piloto da Diabolique conseguiu passar a prova de fogo, batendo Carlos Bica no troço da Amoreira, onde a equipa contava perder 20 segundos. Agora sim, e apesar de um furo que custou alguns segundos, a vitória do Sierra estava praticamente garantida. Atrás dele, em luta desigual, o Corolla de António Coutinho perdia terreno para o Lancia Delta de Carlos Bica. Mas se o piloto de Almada contava que um problema mecânico viesse eventualmente a afetar o Sierra de Joaquim Santos, a verdade é que aconteceu precisamente o contrário. O Lancia Delta teve desta vez problemas no diferencial dianteiro e Carlos Bica só conseguiu ultrapassar António Coutinho na classificação geral e no próprio troço da Pampilhosa da Serra, porque o piloto do Corolla perdeu cerca de 3 minutos devido a um furo. Atrás de António Coutinho, seguia agora o Peugeot de Tomás Melbreiner, que era, no entanto, ultrapassado na geral por Ramiro Fernandes. Na terra, o argumento da tração total favorecia claramente o piloto do Lancia. Na terceira posição do Grupo N, Manuel Rolo procurava afastar-se dos pilotos dos restantes Renault Turbo. Sem mais alterações, a caravana dirigiu-se para Oleiros, para uma curta neutralização. Na Sertã, grande movimentação nas assistências. Entre os homens da Autosil, as más notícias já tinham chegado. Tomás Melbreiner descera para o 7º lugar do Grupo N. A assistência da Duriforte parecia, por seu turno, algo desorientada. Havia que mudar o diferencial dianteiro, mas dificilmente seria evitada uma penalização de estrada. Carlos Bica passava sem se deter. Chegava, entretanto, Tomás Melbreiner. Com o desânimo estampado no rosto, explicou-nos então o motivo por que se afundara na tabela classificativa no final da primeira secção. Penalizámos 6 minutos por atraso, devido a uma distração. Foi uma profunda decepção para si. Completamente. Desmotivação, tudo e mais alguma coisa. Então, primeiro passámos para sétimos e logo de seguida levámos mais 1 minuto à entrada da neutralização. Porquê? Não sei. Naturalmente, pior ainda do que o piloto, sentia-se o navegador, João Sena, expressão de desalento dentro do carro. O rally estava decidido e Joaquim Santos fazia os últimos quilómetros em ritmo de passeio. António Coutinho, pelo contrário, apercebendo-se das dificuldades de Carlos Bica, forçava o andamento. E o segundo lugar ficou definitivamente em seu poder à entrada para o troço de Abrantes.
O diferencial central provocou então o abandono de Carlos Bica, aqui já em dificuldades. Ramiro Fernandes e António Monteiro subiram assim ao terceiro lugar da geral, primeiro do grupo de produção. Quarto posto para Manuel Rolo, Filipe Fernandes em Renault Turbo. No quinto lugar, outro Renault, o de José e Aníbal Moreno. Sexta posição, o Lancia Delta de João Santos e Sérgio Paiva. Sétimo lugar, longe, muito longe do que mereciam, Tomás Melbreiner e João Sena. Na posição imediata, o Mazda 323 4 rodas motrizes de José Manuel Cunha e António Durães. Nono lugar para Paulo Oliveira e Rogério Guimarães, com a carroceria do Renault a refletir uma prova cheia de percalços. Os 10 mais ficaram completos com o Lancia Delta Integrale Grupo N de Arantes Teixeira. No regresso aos Jerónimos, ambiente de festa para os 21 sobreviventes e principalmente para Joaquim Santos e Miguel Oliveira nesta sua terceira vitória na Volta a Portugal. O título volta a ser uma meta possível, mas acima de tudo está o sabor da vitória na prova do clube 100 à hora. Consegui a 29ª vitória da minha vida, estou satisfeito por isso. Além disso, era uma prova que eu previa que tivesse uma grande luta, embora eu sempre pensasse, de certa maneira, poderia ter uma certas hipóteses de ganhar, embora com maior luta, não tão facilitada como foi a prova. A mãe de Miguel Oliveira, como é seu hábito, participou na festa da equipa Diabolique. Festa houve também para a equipa Salvador Caetano, que tem agora António Coutinho, melhor posicionado na corrida para o título. O segundo lugar foi festejado quase com tão grande euforia. Cândido Júnior, o navegador, foi o mais castigado na cerimónia. Mas depois, não mostrando quaisquer ressentimentos, realçou o que é justo realçar: a excelente atuação do seu piloto, António Coutinho. Conduziu bem todo o rally, exceto num troço. Foi no primeiro da terra, pois o primeiro troço de terra, depois de se fazer uma etapa de asfalto, é sempre difícil, uma vez que se vem habituado a um tipo de condução, mas ele rapidamente recuperou o ritmo para ritmo de terra e foi espetacular do princípio ao fim. Não tivemos perdas por deficiências de condução. A vitória no grupamento de produção decidiu-se um pouco devido a um erro de um navegador. Queria que me falasse um pouco das dificuldades que tem um navegador, da responsabilidade que é, sobretudo, uma prova tão grande como uma Volta a Portugal. Sobre o navegador está um bocado sobre a mesma pressão do piloto e também está sujeito a cometer erros. Os erros podem ser de uma parte ou de outra. Aqui, nós fazemos uma equipa e uns pagam os erros dos outros. Os erros dos navegadores são menos desculpados que os dos pilotos? São mais vistos, pois o piloto sai da estrada porque está a andar depressa, o navegador enganou-se porque estava distraído. Mesmo sem a penalização de Melbreiner, dificilmente a vitória fugia a Ramiro Fernandes. Enfim, nós estávamos a ganhar imenso tempo. Nós demos no primeiro troço 10 segundos, no segundo salveiro 20, enfim, só depois o desenrolar da prova é que nos podia realmente dizer o que é que se ia passar. A nossa intenção realmente era ir buscá-lo, não sei se conseguíamos. Respeito pelo adversário, uma nota bonita no fim de festa.
Terminada a sexta prova do Nacional de Rallys, cerca de um mês de intervalo para a jornada seguinte, o Rally Rota do Sol.